Em nome de Jesus. Amém, queridos? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo... Eu vou ler alguns versículos picados para a gente ir pulando, por causa do tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha a ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3. Aqui no comecinho. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, assim disse o Senhor, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 22 do capítulo 3. Então disse Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, queridos? Deus criou o homem com um objetivo. Qual objetivo? Relacionamento. Guarda isso no teu coração. Não há outro objetivo. Deus criou o homem para ter relacionamento. Por isso o homem era eterno. Porque quem quer ter um relacionamento que você ama, que vai durar pouco? Só de pensar que o seu cônjuge pode morrer e você ficar sem ele, a gente já não fica mal? Só de pensar assim, nossa, meu cônjuge não é eterno. Né? Espero que não tenha nenhuma esposa aí dando glória a Deus, né? E nenhum marido também falando, quero ficar livre. Né? Mas geralmente, quando a gente ama, não é assim? Só da gente pensar que vai ficar, a gente já... Então Deus criou o homem para ser eterno. E a prova disso é o final do texto que nós lemos aqui no capítulo 3. Lembra que o Senhor falou assim, nossa, ele comeu agora do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então, vai que ele estende a mão e agora vai lá e come a árvore da vida. Então, ele conhece o bem e o mal e vai ser eterno. Então, ou seja, o homem era eterno. E é óbvio que ele era eterno, porque era para ter um relacionamento. E Deus queria que acabasse para quê? Era o prazer dele, quando ele criou, viu que era bom, eterno, vai se relacionar. Só que esse relacionamento, como é que ele poderia dar certo? Se Deus é perfeito, divino, é uma divindade, ele é perfeito, espírito, criador, como dá certo um relacionamento com alguém perfeito e alguém imperfeito? Como o homem, pó da terra, frágil, como daria certo? Daria certo por meio de alguns parâmetros, algumas bases, alguns fundamentos que Deus foi criando para que o relacionamento se mantivesse perfeito. Quais foram essas bases? As bases foram o diálogo. Então, Deus visitava o homem todo dia. A Bíblia diz que Deus visitava o homem todo dia, para que eles tivessem um diálogo. Como que ia manter um relacionamento? Deus falando com o homem. Mas falando não no sentido da ordem. Deus chegava lá tarde com a prancheta e falava, vamos ver se está tudo certo. Não, relacionamento. Eu falo, Adão fala comigo. Um relacionamento de mão dupla. Essa era a maneira de ter um bom relacionamento. Outra base do bom relacionamento para ser mantido entre um Deus perfeito e um homem imperfeito: limites. Deus criou um jardim. Não era o planeta o jardim. O jardim estava no Oriente. Estava lá
a base é lá no Golfo Pérsico, perto do rio Tigre, entre o rio Tigre e Eufrates, dizem, né, os estudiosos, né, que ficava o jardim, um lugar perfeito, chamado Delícia. Só que tinha limites, porque se não tivesse limite, como manter um relacionamento perfeito? E outra, tinha que ter limite, porque a terra já havia habitação do maligno na terra. Então, a terra não podia ser o território completo onde Deus invadisse a sua glória, porque a glória de Deus só ficava no jardim, porque Deus visitava o homem, aonde? No jardim. Aí, não sei se você pensa também, ou você já pensou, eu já pensei um monte de vezes, será que o homem saía do jardim e voltava? Eu penso que o homem podia sair do jardim a hora que ele quisesse, porque o relacionamento era o mais livre que você pode imaginar, que nem agora. Jesus comprou você com o sangue dele, disse, você é meu, mas você é livre, não é? Você é livre, se você quiser arrancar tua roupa e sair pelado correndo aqui, você pode, não pode? Quem vai te impedir? É lógico que os irmãos vão ficar tudo horrorizados com você, né? Pôr a mão no rosto, alguém pode filmar você, jogar na internet, mas você é livre. Você falar assim, tô nem aí agora, não quero saber de vocês, crentalhada, palhaçada, seus bobos, tô indo embora, quem que vai te impedir? Você pode ir. Vai com Deus, não sei se ele vai com você, mas tudo bem. Tenta. Ser livre, livre. Era o mais livre possível. Então eu imagino na minha cabeça, que a Bíblia não fala, que o homem podia sair do jardim do Éden. Vou dar uma volta lá para o lado da Ásia, vou andar por ali, vou voltar, não sei. Podia sair, mas eu acredito que ele não saía, porque só tinha glória no jardim, irmão. Era um limite. Segundo limite, porque sem limite, o homem não consegue ter relacionamento com Deus, ainda que Jesus restaurou. Mas Jesus restaurou a coisa original, não fez uma coisa diferente. Restaurou o original. O outro limite era o seguinte, vou ser bem claro com vocês, tem uma árvore aí, o fruto dela é o conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comerdes, certamente morrerá. Deus não falou assim, tá aí, não pode comer. Não foi isso que Deus falou. Ele não falou assim, tá aí, não pode. Ele falou assim, pode, mas não devia. Tá aí. Mesma coisa hoje. Posso, pastor, isso? Pode aquilo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que Deus tem falado com você? Ou, na verdade, Deus já pôs limite. Está aí a palavra. O jardim foi restaurado, irmão. Só que a glória só manifesta no limite. Fora do limite não tem a glória, irmãos. Mas o homem caiu numa confusão, porque vem o maligno e faz um questionamento. Deus disse, de toda árvore comerás? Ele quis distorcer no coração dela, porque Deus tinha dito, de toda árvore do jardim comerás, mas tem uma que você não devia comer, mas está aí, que não é maçã, viu, irmãos, tá? Você pensou na maçã, tudo bem, pode até que ser que foi, né, mas a Bíblia não fala, tinha lá o fruto, está lá, relacionamento, irmãos, mais aberto possível. Por quê? Por relacionamento ser perfeito, tinha que ser livre. Se Deus não deixa o homem livre, que amor é esse? Que Ele não te deixa livre? Te deixa livre. Agora é o seguinte, quer desfrutar dos benefícios? Só dentro do limite. Qual que era os benefícios? Adão, é o seguinte, governa, manda, comanda, cultiva, dá nome, subjuga a terra, o que você quiser. Dos céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele não deu para os homens? Adão fica à vontade. Deus não foi lá e falou assim, não gostei do nome que você põe no elefante não combina. Deus fez isso? Deus falou, não gostei do nome que você põe nessa fruta, não gostei do nome que você põe naquilo lá. Não. Adão tinha toda a liberdade, ele governava a partir da glória que ele vivia. 100% do que ele utilizava. Era perfeito. Por isso era eterno. E aí eles tinham um relacionamento, até que o homem caiu. Quando o homem caiu, o homem passou a conhecer o bem e o mal. Qual o problema do homem conhecer o bem e o mal? Você já pensou? Por que Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal? Porque o ser humano não tem capacidade de ter esse nível de conhecimento e manter a glória de Deus. Deus é divino, incorruptível. Deus conhecia o bem e o mal. Só que nele não afetava, mas Deus sabia. O homem é pó da terra. A hora que ele conheceu o bem e o mal, isso vai afetar. Ele não tem controle sobre esse nível de conhecimento. Então, Adão, está livre, mas não vai não. Mas Adão pegou. E quando Adão passou a conhecer o bem e o mal, tudo afetou na vida dele. Tudo. O salário do pecado, a morte. Entrou a morte. Aí, quando Deus viu, nós lemos o texto. O que Deus fala?
Agora o homem é como um de nós, no sentido de conhecer o bem e o mal. Se ele estender a mão para comer o fruto da árvore da vida, então nós temos um homem eterno que conhece o bem e o mal. E que vai ser tendencioso, porque é a carne dele para o mal. Não. Tira dele a eternidade. Expulsa ele do Éden. Eternidade só num ambiente de glória. Só dentro do limite, eternidade. Desfrutar do governo, de todos os benefícios do céu, só dentro do ambiente de glória, do jardim do Éden. O que Deus fez? Não é gostoso de ouvir? Deus expulsou o homem do jardim. Deus expulsou o homem do jardim. Com prazer? De jeito nenhum. Deus criou um para ser eterno, para ter relacionamento. Agora o homem estava manchado, precisava resolver. E Deus resolveu em Jesus para nós, não é? Mas precisava resolver, pôs o homem para fora. Quando Deus expulsou o homem do jardim, o que o texto diz? Deus colocou querubins. Foi só um não, querubins. E com espada de fogo para guardar o jardim. Por quê? Ambiente de glória. Quem guarda a glória de Deus são os querubins. Veja na arca, depois na lei de Moisés precisava da glória para conduzir o povo. A glória era dentro de um caixote chamado Arca da Aliança, de madeira, coberto por ouro. Tinha o que? Os querubins para guardar a glória, porque os querubins que guardam a glória de Deus. E aí só que o ambiente era o seguinte, só entrava um, era o santo do santo. Só um que entrava. E aí, queridos, nós sabemos que em Jesus foi resolvido isso. Jesus veio resolver o problema do pecado. E Jesus foi lá e rasgou o véu do santo lugar que separava o lugar da arca. E agora, Hebreus 10, temos acesso livre à glória de Deus. Não é? Então Jesus veio fazer o quê? Restaurar o plano original. Qual era o plano original? Deus quer ter relacionamento. Ele restaurou o plano original, mas não esquece que dentro do plano original só tem a glória e a eternidade quando está debaixo dos parâmetros do relacionamento e dentro dos limites. Você continua sendo livre. Quer dar uma fugidinha do Éder, voltar para o Éder? Tudo bem, não vai ter mais o querubim com a espada lá não. Não tem mais. Só que desfrutar, não desfruta. Restaurou a glória, restaurou o original. Por isso que a palavra pecado na Bíblia não é simplesmente, pecou, é erro. Pecado é erro. Pecado é crime, pecado é ofensa. Não. Pecado na Bíblia vem da palavra armátia, que significa quem erra o alvo. Deus, quando criou o homem para um alvo. Qual que era o alvo? Eu vou criar o homem para um relacionamento comigo. Só o homem podia ter relacionamento com Deus. Os bichos não podiam, porque o relacionamento é parâmetro. Eu falo, ele me ouve, ele conversa, eu ouço, ele faz as minhas ordens. Um bicho não consegue. Um animal pode até ouvir. Quem tem cachorro, chama pelo nome, ele vem, não vem? Você chama lá, ele vem. Agora, e falar com você? E relacionar? E fazer a vontade? E refletir o dono? Não reflete o cachorro, como é que vai refletir? Toda a sua glória. Mas Deus nos criou sua imagem e semelhança para refletir sua glória, para ter relacionamento. Jesus veio nada mais, nada menos, irmão, que restaurar o relacionamento. Ele veio para resgatar o que se havia perdido. Relacionamento. Uai, chegamos numa conclusão. O evangelho chegou até você só por causa de uma coisa. Porque Deus quer restaurar o relacionamento com você. E o relacionamento é baseado em que Ele fala, você ouve. Você fala, Ele ouve. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Tem gente que fala de um jeito, esse negócio de ouvir a voz de Deus, que tem pessoas que se sentem assim, meu Deus do céu, eu não ouço a voz de Deus não, hein? Tem gente que fala que Deus falou com ele audivelmente. Eu não duvido não. Quem fala eu não duvido. Eu creio em milagre? Eu acredito que Deus tenha falado com alguém audivelmente. Eu já ouvi a voz de Deus com os meus ouvidos naturais, mas eu estava dormindo e Ele me acordou. Agora, eu acordado, para me olhar para um lado assim, quem está me chamando? Nunca aconteceu comigo. Mas Ele é espírito e fala em meu espírito constantemente. Não, tem vezes que tem muito barulho e não consigo ouvir. Porque é geralmente assim. Ele fala, você ouve. É diálogo, não é monólogo. E aí você fala, Ele ouve. Não é assim que a Bíblia fala em João 3? E ouves a sua voz. E 1 João 5, 14 fala que se pedirmos alguma coisa em seu nome, Ele nos ouve. Então, nós temos um Deus que fala e um Deus que ouve. Era a base do relacionamento com Adão. Não era só assim, Adão vinha prestar conta. Ô Senhor, preciso falar com você. Tem tempo não, Adão? Só me fala aí, deu certo? Quantos boi criou?
Quantas frutas colheu? Não, 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 não. A terra era para o homem governar. Deus não tinha essa questão de prestar conta, ele governava, era perfeito. Aí. Era perfeito. Mas tinha que ter relacionamento, porque senão não casa um Deus divino e santo, não mudou nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus veio restaurar o quê? Isso, relacionamento. Quanto tempo você não fala com Deus? Não pense, não cai nessa ignorância que se o teu relacionamento com Deus for baseado apenas no culto de domingo, ele está muito fraco. Deus quer ser amigo, quer falar com você, te orientar, te corrigir, te abençoar, quer ouvir você. E se a gente não derrama, não fala com Deus, como é que fica esse relacionamento? Que relacionamento que é só de uma mão? Como? Ah, pastor, assim, eu não ouvi Deus falar comigo até hoje. E eu vou te contar uma coisa. Você não ouviu Deus, não é porque Deus te ignora. E nem porque Ele faz birra com você, porque Ele não é homem para fazer birrinha. Então estou de mal, não vou conversar com você. Não, Deus está falando o tempo todo. Não parou de falar. Não parou. É você que não está ouvindo. Sabe por que não está ouvindo? Porque falta esses limites, essa reverência na sua vida. Essa atenção. Como é que você quer ser um crente de qualquer jeito e fala, Deus vai falar comigo. Fala comigo, Deus. Não, vai falando aí, Deus. Como que Deus vai falar com você? Se qualquer jeito, tua cabeça em outro lugar, como você vai ouvir a voz de Deus? Tem gente, irmãos, já aconteceu com você? Aconteceu comigo, inclusive hoje até. Uma pessoa está falando com você, aí você está ali, mas não está ouvindo nada. Aí de repente você fala assim, minha esposa estava falando um negócio hoje que eu falei, acho que ela já tinha falado não sei quanto tempo. Tem vezes que ela não quer voltar para falar. Que as embirra, né? Tem vezes que elas vão e falam o resto. Mas não é ruim quando alguém está falando com você e você, ou acontece o contrário? Mesma coisa, Deus está falando, é você que não está ouvindo. É você que não está ouvindo. E aí se não tem essa reverência, com Deus, o Criador dos céus, o Rei, o Senhor. Tem gente que quer atenção, não é? Você quer atenção. Tipo, eu estou falando com você, olha para mim. Minha menina é assim. Olha para mim. Aí, eu estou ouvindo aqui, Gabi, com o ouvido. Não, olha para mim. Quer atenção. Você imagina Deus. Você acha que Deus vai falar assim para você? Então tá, filho, tá corrido hoje, filho? Vai indo que eu vou falando. Pode indo que eu estou falando com você. Aonde que Deus vai fazer isso? Ou você dá atenção para o rei, ou você entrega a tua vida para o rei, ou renuncia, ou você não vai ouvir. Então não é Deus que está falando com você. Não tem ninguém aqui diferente, irmão. Ninguém aqui é especial. Não tem filho querido para Deus. Você é amado do Senhor. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Igualzinho aqui. Não tem quem aqui Deus fala mais. Deus fala mais que o pastor. Deus fala mais que aquela irmã. Olha como aquele ora. Nada a ver. Tudo engano, mentira. Deus fala com todo mundo igual. A questão é que nem todo mundo é igual na reverência para ouvir. Na Bíblia era assim, fala Senhor que o teu servo ouve. Eu não estou falando que você tem que repetir isso agora, fala Senhor que o teu servo ouve. Nós não tem esses negócios coloquial aqui na igreja. Mas essa atitude de coração, todos nós deveríamos ter. Quero ouvir tua voz, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Às vezes é tanto barulho na tua cabeça, não é? Ansiedade, coisa para fazer, tua vida é tão corrida, tanta coisa para assistir, tanta coisa para curtir, tanta coisa para postar, tanta coisa para falar, tanta coisa para ler, tanta coisa para não sei o quê, e tanto um monte de coisa, como é que você vai ouvir Deus? Deus está falando há muito tempo, querendo falar há muito tempo, você que não está ouvindo. Quer viver um ambiente da glória de Deus? Jesus restaurou o jardim na tua vida. Quer viver a glória? Cai dentro do limite dele, porque não pense que a glória de Deus vai fora do jardim, irmão. Não acredite que comendo a fruta do bem e do mal não tem nada a ver, eu vou curtir ainda o jardim. Não tem. Quem quer ir além do limite, e o limite está dentro da liberdade. Está aí, Adão, pode comer. Não tinha cerca elétrica lá na árvore. Cadeado, não toque. Não tinha. Por isso a Bíblia fala, não tem esse negócio na igreja, não toque, não manuseie, não vá, não faça. Você é livre, irmão. Você é livre. Livre para qualquer coisa. Você é livre. Quer sair matando, roubando, estuprando, homem quer casar com homem, mulher quer casar com mulher, fica, você é livre, querido. Que problema é esse? Quer cheirar cocaína, usar crack, maconha, fica à vontade, você é livre. Ninguém tem nada a ver com a sua vida.
Agora, quer ficar no jardim do Senhor e tocar no conhecimento do bem e do mal? Nananina, não. Não tem, filho. Não tem jeito. O que Adão perdeu? Adão perdeu o amor de Deus? Não. Adão perdeu a promessa? Não. Não perdeu. Não perdeu. Adão perdeu o lugar. Porque a glória é só no jardim. É o lugar. Tá? E ele perdeu as facilidades, o privilégio. Aqui, Adão, você governava. Quietinho aí, leão. Baixa a bola, leão. Fora do jardim, o leão já não era mais o mesmo leão. Manda o leão calar a boca fora do jardim. Lá no jardim, Adão falava para o urso, deita, dá patinha. O urso dava patinha. Fora do jardim, pergunta para os meninos que chamou Eliseu de careca, o que o urso fez com ele? O urso devorou aqueles moleques. Só que, veja como Deus restaura tudo isso em Jesus. Lá no céu, o que vai acontecer? O leão, a cobra, não é tudo? Ali. Por quê? Governo totalmente restaurado, uma glória restaurada. Existe um limite para viver todo esse benefício que Jesus já comprou, já resgatou, pagou com seu sangue. Nada você pode fazer mais. Jesus já fez por você. É só usar. Agora, você não queira usar a fruta do jardim fora do jardim, querido. Você quer usar o governo que só tem no jardim fora do jardim? Não dá, filho. Não tem como, meu irmão. É a glória. Só tem um jeito de ter relacionamento, quando o limite é colocado. E esse limite não é uma barreira para falar assim, você não pode, quero ser mal com você, igual o Satanás pintou lá, de toda árvore comerás. Porque tinha uma. Olha só que engraçado. Se tinha 100 árvores lá, o Satanás pega, 99 podia comer, uma não. O Satanás vai lá e fala assim, tá vendo? Uma. E os 99 que podia? Ainda Deus nem falou que não podia, Ele só falou que não devia. Nem falou que não podia. Veja como é esse Deus. Na sua vida é a mesma coisa. O que você não pode desfrutar em Deus? Não pode desfrutar dos prazeres da carne em Deus? Lógico que pode. Pode sim. Quem te disse que não pode desfrutar dos prazeres da carne? Pergunta para os maridos e a esposa depois aí. Se não pode ou não pode. Opa, se pode. Qual o problema? Mas o casamento é uma coisa para dentro do Éden, irmão. Não é desfruto, ué? Qual o problema? Quantas frutas você acha que eles comiam e falavam assim, nossa, essa aqui tá bom, hein, Eva? Essa aqui tá docinha, hein, Adão? Ixi, e olha, eles deitavam e ralavam lá. E ainda era tão bom que Deus falou assim, multiplica um monte aí, Adão. Ó, manda ver na Eva e que vai multiplicar um monte aí. Mas não foi isso que ele falou? Tudo podia dentro do Éden, irmão. Você desfrutava da glória e do benefício. Agora, você quer tudo do Éden fora do Éden? Não, ué. Não dá. Não dá. Por que não dá? O próprio Deus, eu fico imaginando o coração de Deus falando essa frase aqui, ó. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, esse ora, pois, Deus está lamentando, né? Tipo assim, ora, pois, para que não estenda a sua mão e coma também da árvore da vida e vive eternamente. Quer dizer, agora que essa cabeça tudo atrapalhada, viver eternamente vai dar trabalho para sempre. Então, vamos pôr a morte. Morrer, irmãos, virou um benefício. Poucos entendem isso, que a morte é um benefício. Por isso, por que você acha que Deus fala assim, preciosa aos olhos do Senhor é a morte do santo? Por que você acha que o apóstolo Paulo falou assim, miserável homem que sou, quem me livrará da carne dessa morte? Porque entender que, irmãos, a morte foi uma bênção. Porque aí o jardim completamente você vive no corpo incorruptível, quando morrer. Mas aqui a gente já está desfrutando disso. Por quê? Jesus comprou a gente. E aí, você quer usufruir mesmo? Começa a conversar com Deus, porque Deus está falando com você. E Ele não está falando com você só agora aqui na palavra, não. Deus quer falar com você em todo momento. Fala com Deus. E ouve Deus.
Ouve, Deus, ouve. Ouve, aquieta a tua alma, fala assim, fala, você vai ver se o Espírito Santo não vai falar com você. Ele tem tanta coisa para te falar, endireitar caminhos, conserto, correção, benefício, revelar tesouros para você, estratégias Ele te dá criatividade, te livrar de ciladas e armadilhas, tanta coisa que Deus quer te abençoar, tantas coisas que Deus quer te direcionar. Você acha que o Senhor vê uma armadilha na frente de um filho dele e Ele não quer avisar? Você está tão ocupado na tua mente que o Senhor está ali assim, ó, armadilha, armadilha, você está lá assim, ó, na tua correria, aí você vai lá e quer na armadilha e fala assim, cadê Deus na minha vida? Eu estou na igreja há tanto tempo, e a minha vida não acontece. Deus está lá falando na tua orelha um tempão e você não ouve. Cadê Deus que não me avisou? Deus está falando o tempo todo. A gente criou um negócio tão ruim, de achar assim, Deus fala na igreja, no culto Deus fala mais, Deus vai falar, naquele culto, naquela igreja, no monte, não sei aonde, Deus está falando mais, fala mais aqui, fala mais lá. A samaritana quis falar essas besteiras para Jesus, Jesus falou assim, minha filha, já chegou a hora, Deus já está falando em todo momento, não tem aquele negócio do monte, é aqui, é lá, está falando com o samaritano, está falando com o judeu, está falando com o estrangeiro, com o gentil, está falando com os batataenses, está falando com todo mundo. Está falando com você todo dia. Deus quer falar com você, jovem. Ele não te ignora. Às vezes um adulto te ignora, o Senhor não te ignora. Falou com Samuel quando era uma criança, falou com Jeremias quando era uma criança, e Jeremias falou assim, Senhor, eu sou uma criança. Está falando, Deus está falando. Deus está falando, tem coisa encoberta que Deus quer te falar, você não está ouvindo, Deus quer te dar direção, tem um chamado na tua vida, Deus quer desatar, Deus quer te dar direção, Deus quer te livrar de pessoas que te chamam amigo e não é, Deus quer te livrar de caminhos tortuosos, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, fala para Ele, Senhor, me ajuda a ouvir tua voz, me ajuda a me calar, você vai orar, meu querido, não tem nada contra, criar um climinha é bom, eu não tenho nada contra, você vai lá orar, você tasca um louvor, né, e põe o louvorzão lá, e aí você fica lá, estou no meu momento, você falando com Deus, às vezes você tem que aquietar a tua alma para Deus falar com você, é muito barulho na tua cabeça, você está falando direto com Deus, está garelando, me dá isso, me dá aquilo, me protege, me guarda, abençoa, prospera, em nome de Jesus, eu profetizo, e Deus está querendo falar com você, ô profeta, calma aí um pouquinho, deixa eu falar com você, aí você não para, e Deus não fala, o relacionamento com Adão era o quê? Deus fala, Adão ouve, Adão fala, Deus ouve. Hoje com Jesus não é a mesma coisa? Você fala, Ele ouve. Ele fala, você ouve. Agora se você não ouve, Ele está ouvindo. Não é à toa, está cheio de palavra na Bíblia, né? Fica de pé em nome de Jesus, quero orar para você. Está cheio de palavra na Bíblia falando assim, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Esse ouvido é lógico que não é esse órgão aqui, tá? Esse pedaço aqui, não é isso. É o seu espírito. Essa percepção de Deus na sua vida, amém, queridos? E uma coisa que Deus tem falado muito comigo sobre temor, e eu acho que Deus vai continuar falando mais ainda, mas não só ouvir, mas se a gente não tiver propensão para ser obediente e ouvir Deus na nossa vida, queridos, não adianta você tratar Deus como um qualquer. Dê tempo para Deus, dê lugar no seu coração para Deus, e aí o Senhor vai ser honrado como Ele merece na sua vida, para tudo na sua vida por causa de Deus. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha, você que está aqui, meu irmão e minha irmã, nunca tenha vergonha do nome de Jesus, nunca, nunca, nunca. Jamais na sua vida tenha vergonha. O inferno treme com o nome de Jesus. Nunca tenha vergonha do Evangelho, de Jesus, de servir a Deus. Nunca zoube de ninguém por Deus. Você pode um dia, espero que nunca, mas você pode um dia estar desviado. Nunca, nunca zombe das coisas de Deus. Nunca zombe. Não se vai para o inferno mesmo, querido. Tenha temor, Ele é o Rei. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, está no alto e sublime trono, ninguém pôde ver a glória de Deus, Adão tinha tudo isso, Jesus é a imagem perfeita da glória de Deus, e tem que ter todo temor, e aí isso é uma posição de coração, que isso não tem a ver
com a maneira com que você lida com a sua vida. Não, é de dentro, é interior, seu temor, sua reverência com o Senhor, e aí a glória dele vai se manifestando cada vez mais na sua vida. E esse é o desejo do meu coração, que a glória de Deus seja restaurada e que você viva o jardim do Senhor aqui na terra ainda, antes de viver lá no céu, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, feche os seus olhos. Pai, eu abençoo meus irmãos aqui, oro para que o Senhor restaure em nós tua glória, Pai, tua glória. Restaura aquilo que o Senhor Jesus comprou na cruz, com sangue, nossa vida. Fomos resgatados para esse jardim, fomos resgatados para essa intimidade, para esse relacionamento. Não queremos ser roubados, Pai. Por isso, em nome de Jesus, guarda meus irmãos. Se há algum impedimento na vida de qualquer um aqui, correria, os cuidados dessa vida, qualquer outra coisa, Senhor, qualquer impedimento para que não ouçam a tua voz, que esse impedimento caia agora, em nome de Jesus, seja quebrado. Tudo que tem impedido o teu povo de ouvir o Senhor, são tuas ovelhas, e o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que essas ovelhas ouçam a tua voz, Senhor, a tua, não a minha, que elas ouçam a tua voz, Pai, a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá-nos a ousadia, conforme Hebreus, para chegar diante do trono do Senhor. É um trono, porque o Senhor é rei, para chegar com ousadia diante do trono, com toda a reverência, mas com toda a ousadia e confiança. Senhor, ajuda o teu povo a ter um relacionamento de falar com o Senhor. Restaura, Senhor, em cada célula, em cada discipulado, em cada GE, em cada ministério, em cada reunião dessa igreja, o temor do teu nome, a reverência ao teu nome, em nome de Jesus, Pai. Queremos desfrutar de toda a liberdade que o Senhor sempre deu para aqueles que são teu, toda a liberdade que Adão tinha. Queremos toda essa liberdade, mas queremos usufruir com todo o temor e reverência ao Senhor nosso Deus. Tu és o Deus e nós somos, ó Pai, os teus servos. Tu és o Pai e nós somos os filhos. O Senhor quem manda e nós que obedecemos. É o Senhor quem dirige. O Senhor tem a vida, nós somos limitados. A eternidade está no Senhor e os céus são do Senhor. Queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem, Pai, porque o Senhor conquistou na cruz por nós. Eu abençoo, Senhor, essa igreja. Abençoo cada vida e cada família aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra e quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de orar encerrando, você que orou comigo, não porque você repetiu, mas se essa oração, ela reflete a sua decisão, pastor, hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Se essa oração reflete essa decisão e essa escolha, e você fez isso pela primeira vez na sua vida, ou mesmo você que está em casa, se você fez pela primeira vez na sua vida, assim que terminar a reunião, os irmãos estarão indo embora, e você que fez pela primeira vez, vem até aqui à frente. Eu quero não só conhecer você, mas orar por você e te abençoar. E você que está em casa, entre em contato conosco, que a gente quer ter essa alegria também de poder abençoar você que fez a oração pela primeira vez. Amém? Que a graça e o amor do Pai transborde na sua vida. Que você e a sua família desfrutem do jardim que Jesus, com o sangue dele, conquistou na sua vida. Restaurou para você a intimidade com o Pai. Ele restaurou seu relacionamento com o Pai. E você pode desfrutar disso por toda a eternidade. Eu te abençoo e abençoo a tua semana em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai na paz. Boa semana para você. Não esquece de falar com Deus e não esquece de ouvir Ele. Deus te abençoe.